Maranata, irmãos, que a presença de Deus seja sentida na sua vida durante todo esse dia. Eu gostaria de refletir com vocês hoje no texto de 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15 e o versículo 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Veja, a linguagem que Paulo está utilizando aqui é uma linguagem que está relacionada ao cortejo que um general conquistador, quando conquistava os seus inimigos, um general romano, entrava às ruas de Roma e então era recebido com grandes honras, em um grande cortejo, a cidade toda se preparava, era um grande festejo para aquele general que havia sido o responsável por aquela conquista. Ali estavam os senadores, ali estavam os magistrados, ali estavam os troféus de guerra, na forma de riquezas, ali estavam os troféus de guerra também na forma de pessoas, reis inimigos, generais inimigos, soldados inimigos. Então ali nós tínhamos um misto de coisas. E, dentre eles, o general, que triunfava nas ruas de Roma com todo o seu exército, e era aplaudido e era louvado por aquela conquista. Mas também tinha os que ofereciam incenso e um cortejo de pessoas oferecendo incenso. E aqueles incensos eram um cheiro tanto para a vida quanto um cheiro para a morte. Era um cheiro que trazia lembrança quando sentia-se aquele aroma, aquela fragrância. Tanto trazia a mente das pessoas que estavam no cortejo, participando do cortejo, tanto trazia a mente deles a lembrança de que era uma vitória de libertação, de vitória, de conquista, como também trazia a lembrança de morte, de destruição, de pavor. Porque os inimigos que eram conduzidos ali como no cortejo, alguns deles eram mortos, outros eram libertos. Então aquele cheiro denotava, para alguns, libertação, salvação, para os conquistadores, vitórias, e para outros, destruição e morte. Bem, aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eles, então, irmãos, têm a vida. Aqueles que não recebem a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, infelizmente, têm a morte e a destruição eterna. O texto quer dizer isso, mas eu queria enfatizar uma outra parte, fazer uma aplicação desse texto, quando Paulo diz que nós somos o perfume. Veja, irmãos, é muito agradável a gente sentir um cheiro agradável, um perfume, uma fragrância agradável. Nós gostamos de estar assim perto de coisas que cheiram. É uma pessoa, é uma comida. Mas quando alguma coisa tem um odor desagradável, o cheiro é desagradável, então nós nos afastamos, nós nos distanciamos, nós ficamos longe. Veja, como perfumes de Cristo Jesus, nós devemos atrair as pessoas a Cristo, nós devemos atrair as pessoas a Deus. Mas se seremos o bom perfume de Cristo Jesus, irmãos, se nós estivermos vivendo o Evangelho como nós recebemos, vivendo o Evangelho como está na Palavra de Deus. Se assim fizermos, nós seremos um cheiro agradável e as pessoas serão atraídas a Cristo Jesus através de nós. Se, porém, não estivermos vivendo o Evangelho, nós seremos, então, para as pessoas, nós teremos um odor desagradável. E esse odor desagradável vai espalhar as pessoas, afastar as pessoas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós seremos um instrumento que afasta e não um instrumento que atrai. Então podemos ser um perfume agradável que atrai, ou podemos ser um odor desagradável que espalha, que afasta as pessoas de Cristo Jesus. Que você seja um perfume que atrai e não um perfume que expulsa, que afasta as pessoas de Cristo Jesus. Que você viva o Evangelho atraindo as pessoas a Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo,
Que o Senhor esteja ao nosso lado, nos ajudando a viver o Evangelho, para atrair pessoas a Ti. Guarda cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.